Então, no vídeo passado, a gente implementou o nosso bloco do search e também fizemos aqui a injeção das dependências para a gente poder finalmente partir para o nosso design. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá, vamos criar essa tela de pesquisa. Resetando aqui a área de trabalho, a gente vai partir para o nosso presentation e as nossas pages, criando um novo folder aqui. E dentro desse folder a gente vai ter um arquivo chamado search upload page.data. Aqui dentro a gente não vai criar um stateful. Por quê? Porque para criar aquela tela de pesquisa, o Flutter tem um tipo de widget específico para isso. E que widget é esse? Então, primeiro vamos criar aqui a classe e a gente vai chamar o nosso search page. E a gente vai colocar o nome da nossa página aqui. É o search upload page. E a gente vai estender esse valor, essa classe que já traz todo esse controle e essa função que a gente precisa para criar aquela interação de pesquisa, que se chama search delegate. O search delegate vai pedir para a gente implementar 4 funções. A gente fazer o override, que é o build action, o build lead, o build result e o build suggestions. Então vamos olhar aqui no nosso aplicativo. Então, pessoal, aqui a gente tem um aplicativo. Aqui na opção de search, na hora que eu clico ali, né, nessa lupinha, a gente entra dentro desse nosso search upload page, dentro do search delegate. E aqui logo quando a gente entra, ele faz o build das sugestões, tá? Ele faz esse build aqui, ó, build suggestions. E as sugestões são os nossos históricos. Podia ser outra coisa. De repente você está usando uma API que faz sugestão de pesquisas, como acontece no YouTube. Você também pode fazer esse controle aqui. Aí ele vai ter o build results, que vai mostrar os resultados da pesquisa. O build links, que é o que vem aqui do lado esquerdo, certo? No nosso caso a gente só vai ter um botão de voltar e que vai fechar a página de pesquisa. E a gente vai ter o build actions, que é o que vem aqui do lado direito. No nosso caso vai ter 2 botões. A gente vai colocar aqui um botão para abrir o calendário, esse calendário aqui, e esse outro botão que ele apaga o que está escrito, né? E se tiver vazio e eu clicar de novo, ele fecha o search. Beleza? Então vamos lá. Então, para fechar por completo, eu vou adiantar uma página aqui que a gente já devia ter feito, que é de outra feature, mas eu vou adiantar aqui porque o nosso search ele está aqui dentro dessa página, certo? Que é essa página aqui que vai listar, a página home que vai listar tudo. E ela vai ser uma feature que vai chamar fetch upload, uploads, uma pasta, fetch uploads, que retorna os uploads, né, aleatoriamente, uma lista de uploads aleatórios dentro da página de pages, beleza? E aqui dentro eu vou criar um fetch uploads traço list ou page.data. Aqui ele vai ser um stateful e aqui ele vai ter outras configurações, mas por enquanto a única coisa que eu quero é um scaffold com a app bar, e esse app bar vai ter o actions com um icon button, beleza? E aqui dentro, quando ele clicar no search, é que a gente vai chamar o nosso search upload page. Mas para chamar esse search delegate, a gente não chama com o navigation push normal. A gente vai ter que ter uma função específica aqui que se chama show search. Exatamente essa função. Ela vai receber um contexto, ela vai receber um delegate do tipo search delegate. E aqui a gente coloca o nosso search upload page, beleza? E é assim que a gente usa essa opção. É uma das formas de fazer um menu, né, uma função de pesquisas no Flutter. Então eu vou colocar isso lá no home do nosso main. Aqui. Tirar esse porta que não precisa. E pronto, a gente abre essa página e ela vai ser só
uma página aleatória com o botão do nosso search, só para a gente poder trabalhar direito. Então aqui vamos criar logo as implementações antes de a gente rodar a primeira vez. Então aqui, vamos começar criando os básicos. A primeira coisa que a gente vai fazer é o lead aqui, que é o botão de voltar. Então aqui dentro a gente vai usar o return. A gente vai definir um icon button aqui dentro. Aqui a gente vai ter um icon. E esse icon é o icon arrow back. Beleza. E aqui na função, para a gente fechar o nosso search upload, o nosso search delegate, a gente usa o close. Voltando o contexto e um valor, que a gente pode retornar um valor de pesquisa com o nosso null. Mas no caso a gente não vai retornar nada. Ou seja, usando esse parâmetro, quando a gente fecha o nosso search delegate, ele pode retornar alguma coisa aqui. Certo? Então a gente podia tratar algum tipo de retorno aqui, se a gente quisesse. Aqui no nosso build, nosso action, vamos retornar uma lista. Que o nosso actions, que são os botões do lado direito. Aqui a gente implementou o nosso lead, e os botões do lado direito. Vem uma lista de widgets, que também vai ser uma lista de icon buttons. Um C2. Esse a gente já vai implementar, que é o do calendário. Aqui a gente faz constant icon calendar month. Beleza. E depois a gente implementa a função dele. Aqui é uma vírgula. Vamos copiar isso aqui. Criar o outro, que é o close, que é esse elemento X aqui. Aqui a gente já vai botar a função. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente primeiro vai verificar se tem valor aqui dentro. Porque se tiver valor, como está aqui, a gente apertar o X, ele vai simplesmente apagar tudo. Se eu apertar de novo aqui sem nada, com ele vazio, ele vai fechar o search. Então como é que a gente implementa isso? A gente vai fazer uma verificação, vai chamar if, e aqui tem uma variável que já vem por extensão do nosso search delegate, que se chama carry, certo? Essa carry é um string, e esse string contém o que está escrito aqui. Toda vida que eu mudo alguma coisa aqui, esse carry aqui é atualizado. E se eu acrescento alguma coisa a esse carry, ele vai mudar aqui dentro. Então, para eu verificar se essa opção está vazia ou não, eu chamo o carry e verifico se is empty. Se ela estiver vazia, a gente vai chamar o nosso close, como a gente já viu, passando um contexto e um valor nulo. Se tiver algum valor, a gente simplesmente vai apagar ele, fazendo carry igual a uma string vazia. E assim a gente controla já os nossos icons. Vamos executar para ver como isso já está na nossa interface. A gente compilar aqui. E beleza, pessoal. A gente teve um problema aqui. Por causa do nosso share preference, ele está pedindo para a gente usar o ensure. Em alguns casos, dependendo da dependência que você usa, você precisa disso para garantir que a dependência vai ser inicializada. Muito fácil de resolver, a gente só precisa copiar isso aqui. Certo? Estou copiando aqui. A gente vai abrir o main, né? Eu já abri ele aqui. A gente vai colocar aqui no topo, antes do setup container, certo? Pronto. E aqui a gente pode reiniciar o build. Ok, tudo certo aqui. Deixa eu dar um clean aqui nesse terminal. Beleza, a gente tem aqui aquela página que eu criei antes, né? Para a gente colocar o íconezinho aqui, ele já está aqui. Eu não me lembrava que a gente já tinha definido o tema, mas tudo bem. Mas está aqui, beleza. Vamos fechar isso aqui. Que é essa página aqui que a gente criou. Só tem uma app bar. Ela está aqui. E a gente definiu ela no main, exatamente para a gente ver a função. Pronto, clicando no ícone, a gente chama o nosso show search. Que vai chamar o nosso... talvez ele dê um erro aqui, um cache. Deixa eu marcar aqui para ele não capturar as exceptions. Vou executar aqui. Ele está dando um erro. Eu achei que a gente ia poder ver esses ícones, mas ele está dando aqui um exception de implement erro. Porque na hora que eu clico aqui, certo, pessoal? Na hora que eu cliquei na lupinha aqui, ele chamou essa função aqui, ó.
Aí essa função está retornando um erro, um exception, né? Deixa eu marcar aqui para um return. Deixa eu colocar um container, fazer a mesma coisa no result. E aí a gente vai ver o build novamente. Beleza, clicar aqui, agora sim. Pronto, agora sim está aparecendo nosso search. A gente ainda vai trabalhar nesse design dele depois. Vai estar aqui com o nosso do build do Lind. Esse emulador está meio bugado, depois tem que mexer nele. A gente tem aqui o build lead com a nossa rel back e os nossos build actions, que tem um ícone de calendário e o ícone de limpar. E vamos implementar primeiro os resultados, né, que é onde a gente mostra a nossa pesquisa. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Aqui em build result, o build result ele vai ser chamado, deixa eu abrir aqui o search. Quando a gente implementa o search, ele automaticamente adiciona essa lupa aqui no final da do teclado virtual, certo? Então é quando eu clicar aqui nesse ícone, ele vai chamar o build result. Aqui agora ele está aqui no build suggestions. Então na hora que de clicar aqui, ele vai para o build result. Então vamos implementar ele aqui. A gente vai manter esse container. Vamos definir uma colo para ele. Vai ser o space blue aqui. E dentro do tilde a gente vai colocar o nosso stream build, porque é aqui que a gente vai controlar o nosso bloco. Então aqui a gente vai ter o nosso string, que a gente ainda vai inicializar. A função build com o context. Beleza? E aqui a gente vai fazer o controle dos estados. Vou colocar aqui search state. Esse state igual a snapshot data. Vamos adicionar o nosso block, né? O nosso build, nosso string. Vamos adicionar aqui no topo ele. E a gente vai adicionar ele com o parâmetro late. A gente vai colocar search block. E aqui embaixo a gente vai criar um construtor do nosso search pod page. Não vai receber nada como entrada, mas aqui dentro a gente vai fazer a inicialização do nosso block com o nosso get it, definindo aqui a instância para search block. E agora, do jeito que está aqui, a gente pode vir para o nosso stream build e colocar o nosso search block aqui com a string. Porém, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque toda vida que a gente fizer a pesquisa aqui, esse build vai ser refeito. E o que é que acontece? Toda vida que esse build é refeito, ele vai criar um novo stream builder, certo? E acontece que os nossos strings, como é o caso do string do nosso search block, ele só pode ser escutado, né? Ele só pode ser registrado a um elemento. Então, como ele está registrado aqui, se eu fizer outra nova pesquisa, ele vai dar um bug aqui. Ele vai dizer que o string não pode estar registrado em dois elementos, seja um widget, como é o caso do stream build, ou até uma função também. Então, para resolver isso, a gente vai usar outro elemento aqui do string. É o seguinte, a gente vai colocar final string controller aqui. Vamos definir o tipo dele, que vai ser o search block. Vamos chamar ele só de string mesmo. E aqui a gente vai colocar um string controller broadcast. E é esse broadcast que a gente vai escutar, em vez de escutar diretamente o nosso search aqui. Isso vai evitar que a gente tenha problemas, possa registrar o nosso bloco em mais de um elemento. E como é que a gente vai fazer? Agora a gente tem que linkar e garantir que os eventos que estão passando no nosso bloco do search passem nesse string também. Então, para fazer isso, a gente vai registrar ele, né? Fazer o registro dele no bloco. Então, a gente vai chamar o nosso bloco aqui, depois da inicialização. A gente vai chamar o string, da mesma forma que a gente fez aqui. Vai chamar o mesmo string, né? Porque é nesse string que está passando os nossos outputs, nossos status. Vamos definir o parâmetro listen para escutar. Aqui eu vou mudar para state. E aqui dentro eu vou chamar o string. Pronto, add. E aí eu vou jogar o state aqui dentro. E aqui está bugando porque eu botei errado. Não é block, é state. Agora sim. Pronto, agora toda vez que a gente jogar
um estado dentro do nosso search block string, esse estado automaticamente vai entrar também no nosso string controller de broadcast. Então no final, aqui vai ser quase a mesma coisa. A gente só vai mudar o string que a gente está escutando, mas os eventos serão os mesmos. Eu vou definir aqui string.string. Então pessoal, essa é uma forma de evitar esse bug. Eu não mostrei ele aqui, mas não tem necessidade. Na verdade não é um bug, né? É porque esse é o string é feito dessa forma. Ele só pode ser registrado a um elemento, só um elemento pode escutar. Então talvez tenha outras formas de fazer isso aqui. Fica à vontade se você entende mais de Flutter e de Stream Build e quiser testar algo diferente. Mas foi assim que eu fiz na época e eu estou seguindo o código. Foi assim que eu resolvi. Não sei se é a forma mais elegante, mas na minha máquina funciona, né? Usando o jargão aí da ciência da computação. Se está rodando. Bom, então uma vez que a gente tem o nosso Stream Builder, estamos registrando aqui, escutando os estados. A gente pode verificar os estados e criar adequadamente aqui. Vamos verificar se state é igual a loading. Search state. Ele vai te mostrar a nossa barra de carregamento. Então aqui a gente coloca um return. Então beleza, aqui a gente tem o caso de load search state. Quando ele está carregando, né? Está buscando lá na memória. A gente vai mostrar o círculo progress indicator, né? Que é aquele círculozinho que fica carregando a página. Esse é o if e o outro if que a gente vai colocar é o de erro. Vou colocar ele aqui. Ok, aqui a gente tem um controle de estado de erro. Tem um center também novamente. Chama aquele custom widget que a gente já fez, que é o erro upload widget, que recebe uma mensagem. E ele tem aqui um botãozinho no final, que é o Go Retry, para tentar novamente. E quando se o usuário clicar em tentar novamente, a gente vai relançar a pesquisa. Então a gente está lançando aqui o evento Fetch by the Range Search Event, certo? Jogando a pesquisa novamente, a pesquisa que já está lá no estado. E vamos para o último estado. A gente já vai criar a lógica que dá o boot em tudo isso aqui, certo? Que faz a pesquisa mesmo. Mas a gente vai ter que fazer uma configuração antes. Então eu estou fazendo primeiro os estados aqui. Então vamos para o último estado, que é o de sucesso, que é onde ele faz o build da lista. Então, antes de desenhar esse caso de sucesso, a gente vai colocar aqui o return final, que vai ser o list build, certo? Depois que ele passou por essas verificações, verificou o load, verificou o erro state, a gente vai colocar a verificação de sucesso também aqui, mas o nosso build, o build da nossa lista não vai estar dentro do caso de sucesso, ele vai estar fora, ele vai estar no final de tudo aqui. Então no final do nosso build result, ele sempre vai fazer o build da lista, mesmo que a lista esteja vazia. A gente vai implementar aqui configurações para que a lista pelo menos sempre esteja vazia. Então para exibir uma lista de itens, a gente vai usar o nosso list view builder, nosso famoso list view builder. Aqui dentro a gente vai colocar as configurações, vamos definir o item count. Já eu venho aqui e vou definir ele. Mas primeiro eu vou vir aqui e definir o que vai ser apresentado. Então aqui dentro a gente vai obter o return, padding. Vou colocar um padding aqui. Um padding de 8. O children. E aqui em children a gente vai ter o nosso upload tail, que a gente não implementou ainda, que é um widget específico para exibir o nosso upload no padrão, certo? Em listas. A gente já vai criar ele, deixa ele assim por enquanto. E aqui item count, a gente vai lá no topo da nossa página e a gente vai definir aqui uma lista, tá? Essa lista é uma lista de notes, é uma lista de upload. Vamos chamar ela de cache upload list. Vai definir ela como inicial vazia. Beleza? A gente volta para aqui e a gente vai colocar ela aqui, cache list.length. Beleza, a próxima configuração que a gente precisa fazer aqui é o nosso upload tail. Vocês já vão ver o que é. Mas antes a gente vai fazer a verificação de sucesso. Então assim, quando a gente acontecer o sucesso, a gente buscar a lista, a gente vai adicionar dentro desse cache upload list length a nossa lista, beleza?
E assim, com esse return aqui final, a gente vai evitar bugs, porque ele sempre vai mostrar o build list, e o build list pelo menos sempre vai estar zerado. Então, né, se acontecer algum problema aqui nos estados, o usuário só vai ver uma tela em branco. Quer dizer, branco não, é azulada, né? A cor do background. E para o caso de sucesso, a gente vai ter algumas configurações que a gente vai ter que fazer. E também o caso de sucesso vai ser o único que não vai ter um return, certo? Então a gente tem aqui no nosso load state return, então ele para aqui o build, né? Ele chega até aqui e volta. O nosso stream builder, ele tem outro return aqui, mas no caso do sucesso ele não vai ter um return, ele vai ter as configurações. A gente vai adicionar o cache aqui dentro, a gente vai adicionar a lista na cache e ele vai passar de novo fazendo o build e mostrando os itens. Então aqui a gente vai ter o success, list search, state, e aqui a gente vai verificar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se a lista é vazia. Então a gente vai pegar o state, que vai ter a nossa lista, se is empty. Se ela for vazia, então a gente vai colocar aqui vai copiar aqui esse erro e jogar aqui dentro. Só que a gente vai configurar a mensagem aqui, informando que a lista já é vazia, né? No caso não foi encontrado nenhum conteúdo para a pesquisa. E aqui a gente vai fazer a configuração caso ela não seja vazia, né? Então se ela não for vazia, tiver dados, a gente vai mostrar esses dados simplesmente colocando o nosso cache upload list igual a state.list. Só que aqui a gente vai começar a fazer a nossa configuração do nosso histórico. Porque o que é que acontece? Quando a gente chegar aqui, a gente teve sucesso na pesquisa e a pesquisa retornou dados. Então a gente vai querer salvar essa pesquisa no nosso histórico de pesquisa. Então a gente não salva aqui porque, apesar de ter vindo sucesso, retornou uma lista vazia. Então não tem porque a gente salvar um histórico de pesquisa que retorne vazio, porque o usuário não vai querer pesquisar isso de novo, provavelmente. Então a gente só vai salvar a pesquisa no histórico se ela retornar alguma coisa. Então aqui a gente vai começar a fazer essa configuração desse histórico. E como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai verificar para ter certeza se a nossa query, ou seja, a nossa pesquisa, não é vazia. Apesar de praticamente ser certo de que ela não vai ser vazia quando chegar aqui, mas a gente ainda vai fazer a configuração. E aqui a gente vai criar outro parâmetro, outra lista, que ainda não existe, que vai se chamar list history list, search history list, que vai ser a lista com nossos históricos, a lista string com nossos históricos. E a gente vai adicionar a query aqui. Vamos criar ela lá em cima. Vai ser list string, lembrando que o nosso histórico de pesquisa é uma lista de strings. Search history list. Está certo o nome? Talvez não. Não está certo. Certo? Eu estou olhando aqui e eu me equivoquei na configuração dos ifs. Na verdade não é assim. Esse if aqui não é aqui dentro. Ele é aqui fora, no final de todo o processo de passar por todos os estados. Aqui, no final, é que eu vou fazer uma verificação do cache list. Do cache upload list. Eu ia verificar se ele é vazio. E aqui dentro é que eu coloco o center de erro. Porque aí sim, depois que ele fizer todo o processo, aí a gente verifica se o cache do upload, que é o que vai aparecer no final aqui, ele tem alguma coisa, né? Se ele já tiver zerado, a gente já vai mostrar um erro dizendo que não há resultado para pesquisa. E aqui dentro do sucesso, a gente vai verificar a query, a pesquisa que foi feita, a gente vai verificar se ela não é vazia. No caso desse cache sair daqui, ele se torna aqui. Toda vida que a gente tiver um caso de sucesso, a gente vai pegar a lista que está dentro do state e vai jogar dentro do cache, né? Não importa se o query está vazio ou não. Mas no caso de sucesso, a gente vai verificar se esse query tem valor, porque se ele tiver vazio, a gente não vai salvar no histórico, né? Não tem por que a gente fazer isso. Então verifico, se não for vazio, a gente vai salvar no histórico, a gente vai fazer isso. A gente vai ter que lançar outro bloco aqui. Tirar esse if daqui. A gente vai lançar aqui um bloco, a gente vai ter que fazer outra extensão do bloco. Porque se a gente usar o mesmo, vai atrapalhar aqui o build result. A gente vai instanciar outro. E aqui dentro a gente vai salvar. A gente vai salvar o bloco. Então como é que a gente vai fazer? A
gente está adicionando na lista de Search History, beleza, para melhorar a performance. Mas aqui em cima, a gente vai criar outro layout com o Search Block, é o Search Block também. Vamos colocar Search Block History, a gente sabe que é só para o histórico. E a gente vai instanciar ele aqui também. Bom, na hora que a gente instancia o nosso bloco de... do History aqui. History. A gente vai ter... Na hora que a gente faz a instância, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Primeiro, é fazer já uma busca. Porque se lembra que o nosso Search, ele vai abrir no Suggestions, né? Então já vai mostrar de cara, a primeira coisa que o usuário vai ver é a opção de pesquisa e as opções de sugestão. Então aqui a gente já vai lançar no nosso bloco o primeiro evento, nosso Search History. Então nosso input.add, a gente vai lançar o Fetch History Search Event. E como é que a gente vai controlar para que o retorno do nosso bloco, no caso do nosso History, ele sempre vai retornar a lista, né? Como é que a gente vai fazer para pegar essa lista que vai vir desse bloco e jogar aqui? A gente vai usar o listen do jeito que a gente fez aqui. Então aqui embaixo eu posso fazer o Search History List, chamar o nosso string, chamar o nosso listen, que tem evento, vou colocar state, e aqui dentro eu vou verificar o estado que está vindo, igual a gente faz dentro do nosso build block. Então quando eu abro esse listen aqui, é como se eu tivesse entrado dentro dessa zona aqui de snapshot do build, do nosso stream builder. Então aqui eu posso verificar os estados, eu posso fazer um state is success history search state. Quando esse estado é retornado no nosso bloco, é porque o nosso search ou foi atualizado ou deu certo o nosso fetch, que no caso foi o que a gente lançou aqui, e ele vai retornar nesse estado, sempre vai retornar uma lista do histórico de pesquisa. Então a gente já pode adicionar dentro do nosso Search History List, fazer igual state.list. Assim, logo que a gente abre o nosso search, a gente vai iniciar todo o bloco, né? Todas essas coisas. Vamos iniciar o nosso bloco do History. Vamos adicionar o listening aqui a ele, registrar. E toda vez que um novo estado mudar aqui, e vier um desses estados de sucesso, de pesquisa, a nossa lista de pesquisa vai ser atualizada com a versão mais recente salva no nosso Share Preferences. E aqui a gente não precisa fazer o controle de erro, porque como eu disse, a gente não vai parar o fluxo do usuário caso haja problema em salvar o fluxo de pesquisa, o histórico de pesquisa, não tem para que isso. Então a gente vai ter esse listening aqui funcionando no background, atualizando a nossa lista. Então aqui a gente pode voltar lá para baixo. Aqui, quando a gente teve o caso de sucesso de pesquisa, ou seja, a nossa API retornou alguma coisa, mesmo que possa ter sido uma lista vazia. Verificamos que a Kelly não é vazia, ou seja, não é um parâmetro vazio que está lá na nossa Kelly. Então a gente pode chamar o nosso Search Block History, que a gente vai salvar o histórico agora. A gente vai chamar o input e a gente vai adicionar o evento de salvamento. Na verdade, a gente vai colocar ele aqui embaixo. A gente vai chamar então o Update History Search Event, que vai receber a lista atualizada. A gente adicionou o novo elemento à lista, aqui. Então a gente pode mandar ela direto aqui. Pronto, ok. Em caso de sucesso, a gente vai mostrar a nossa lista com os nossos resultados e também vamos salvar essa nova pesquisa dentro do nosso histórico de pesquisa. Pronto, esse é o nosso Build Results. A outra coisa que está faltando é o nosso Upload Tail. Então vamos fazer o Upload Tail. E o que é o Upload Tail? O Upload Tail é isso aqui, certo? Esse containerzinho que a gente vai colocar, chama de Upload Tail, né? É um widget, é um custo widget que a gente vai criar. E ele vai ter esse padrão aqui, essa linhazinha em volta, essas bordas, né? A imagem no centro e esse menuzinho aqui embaixo com o título e o comecinho da descrição do Explain. Além desse íconezinho aqui. Beleza? Então vamos criar esse upload. Ele vai ser usado, aqui eu estou na home, né? Ele também vai ser usado aqui na listagem, mas ele também está no search. Como ele vai ser um custo widget que vai estar em mais de um, a gente pode vir aqui em widgets, certo?
na pasta Widget em Presentation e adicionar um fold O e adicionar aqui o nosso upload tail Dart. Vai ser do tipo stateless de upload tile. Para o funcionamento desse upload, a gente vai ter duas entradas. Então, para fazer isso, a gente recebe, obviamente, o nosso upload. E a gente vai ter uma função onTap, que a gente vai definir o que vai acontecer quando a gente clicar nessa imagem. Nesse caso, quando a gente clica, a gente vai para nossa tela. E a gente também vai construir essa animaçãozinha aqui também agora. Ela é chamada de Hero. Vocês vão ver. Então aqui logo no começo a gente vai colocar tudo dentro de um Gesture Detector. Para a gente definir um tap. Que vai ser o nosso onTap. E no Children a gente vai ter o Container. E é aqui que a gente vai fazer a nossa personalização. Para começar nesse Container a gente vai ter um padding de 10 e uma coluna. A gente vai começar. Essa coluna vai ter um cross alignment para o start, certo? Para tudo ficar do lado mais esquerdo. Aqui dentro da coluna a gente vai ter um container. Esse container vai ter o tamanho de acordo com a tela, né? Então a gente pega o tamanho da tela aqui. A gente pega o tamanho da tela aqui na horizontal e adiciona também o tamanho, a altura, né? O height. Assim a gente vai ter um quadrado. A gente define um alinhamento, bottom center. E a gente faz um box decoration aqui, que é praticamente onde vai estar a imagem. Certo? Então a gente tem um decoration image, recebendo um network image, tentando pegar a thumbnail da URL. Então se for um vídeo, a gente não vai reproduzir aqui o vídeo. A gente simplesmente vai colocar, a gente vai tentar fazer a thumbnail da URL. Senão a gente joga a URL normal aqui, sem problema. Se for um vídeo, ele vai ignorar simplesmente. Se ele não conseguir identificar a imagem, no caso, né? Network image. A gente define um fit para ele, que é um fit high, ou seja, ele vai tentar se encaixar na altura, certo? Então quer dizer que essa imagem aqui, ela se encaixa no tamanho do container. Então pode ser que essa imagem, provavelmente, ela tenha mais conteúdo, ou mais para a esquerda ou mais para a direita. Então se a gente abrir ela aqui, para vocês verem, eu vejo ela uma imagem muito mais larga. Isso porque com o nosso fit high, ela vai se encaixar, tentar se encaixar na altura, mesmo que isso signifique cortar um pouco nas pontas. Beleza? A gente vai ter também o nosso border radius, para ele ter essa curvinha aqui, e um border, que é essa linhazinha aqui ao redor, que é do tipo custom column right, né, o nosso right, com opacidade de 0.5, para ele ficar um pouco transparente. Então essa é a nossa base aqui do nosso container. Do jeito que ele está aqui, falta a gente implementar essa parte aqui de baixo. Então vamos lá. Aqui dentro desse container, a gente vai escrever um children, que vai ser também outro container. Então aqui no children, vamos colocar mais um container. Atualizando aqui. Esse container, ele vai ter um higher de 100, certo? Esse higher é essa faixazinha aqui, a gente define o tamanho dela. Já tem no tamanho de 100 fixo. A gente define o decoration com box decoration novamente, definindo uma cor para o background. Essa cor é o black, né? Você pode ver aqui com opacidade de 0.6 para ela ficar dessa forma meio transparente. A gente vai ter um border radius aqui. É importante que a gente tenha esse border radius só no bottom left e no bottom right, porque se a gente não definisse esses elementos, eles iam ficar com essas pontas aqui saindo para fora do nosso container central. Esse aqui na ponta. Então a gente define essas bordas também, que obviamente é igual, né? 30. Depois do nosso children, a gente vai ter um padding. Esse padding é apenas com left e right, para a gente ter um espaçamento bom aqui nas pontas, para ele não ficar muito colado na borda do container. E a gente vai definir uma row, que é para alinhar esses dois elementos. Dentro dessa row, a gente vai definir um space between, para a gente garantir que eles vão ter o espaço máximo entre eles. E a gente vai ter uma coluna aqui para alinhar o título e a descrição, que é essa coluna aqui, e a gente vai colocar ela dentro de um sizer box para evitar um overflow do texto. E o tamanho desse size box é baseado, né, em 60% do tamanho da tela.
Com essa contazinha aqui, a gente pega 60% do tamanho da tela. A gente pega a tela e multiplica por 0,6. A gente vai ter a porcentagem, 60% do tamanho. A gente define aqui dessa coluna, a gente vai definir um cross alignment para o start e o main alignment para o center, né, para ficar esses alinhamentos aqui, mais para a esquerda. E no centro da linha, da coluna, quer dizer. A gente vai definir um espaço. Esse comando space aqui ocupa todo o espaço possível. A gente vai ter um expand, onde vai ter o nosso texto, também para evitar o overflow do texto. Dentro desse expand a gente vai ter o nosso texto, que é o nosso title, que é esse aqui. Com a customização, né, 18 e fonte 900. Depois a gente vai ter o outro expand, que é o nosso texto de descrição, que é o nosso explanation, aqui apenas com a color right. O space novamente, para garantir o espaço ocupado, e a gente finaliza a nossa coluna. Saindo aqui do size box, a gente entra no icon, que é esse aqui, e é simplesmente um arrow forward do iOS. Então esse aqui é o nosso container. O que falta a gente agora é adicionar o elemento que vai permitir a animação, que a gente chama de Hero, que é essa animaçãozinha aqui dele navegando. Não pega nem sempre no emulador, porque o emulador é mais lento, mas a gente consegue ver levemente ela subindo, né, a imagem. Então, como eu disse, essa animação chama Hero, e para a gente fazer ela, a gente vai vir aqui no Container, a gente vai vir aqui no Gesture Detect Container, o primeiro container do começo da coluna, né, esse container aqui, é o container central da nossa aplicação, e a gente vai fazer um wrap nele aqui, para um widget que se chama Hero. Opa, maiúsculo aqui. Esse widget ele vai pedir uma tag além do children, né? Essa tag é um string. E o que é e como a gente define essa tag? Para que essa animação aconteça, na hora que a gente faz o navigation, a gente usa o navigation push aqui. Aqui no tail a gente define uma tag, e na hora que a gente faz o navigation com o hero, se na outra página ele encontrar um hero que tem a tag igual, ele vai fazer essa animação. Se for uma tag diferente, ele não faz. Então, para garantir essa animação, a gente vai ter que criar dois heroes, um na página de saída, ou no elemento de saída, que no caso é esse container, e outro hero lá na página destino. E, além disso, esses dois heroes têm que ter a mesma tag. Então, como é que a gente define a forma deles terem a mesma tag? Bem, a gente precisa de um elemento único entre eles. No caso do nosso upload, a gente sabe que o elemento único de cada upload é o date, a data, né? Aqui no upload a data é praticamente o ID da imagem. Então a gente pode colocar aqui em tag esse seguinte elemento. Upload, apenas para ficar mais fácil de entender. E a gente adiciona a data para um toString. Isso já vai ser garantido porque lá na página de destino, que vai ser a... nessa daqui. Essa daqui, a upload view page, ele também vai ter o upload lá no topo, aqui, ele vai receber o upload. Então a gente também vai poder criar essa tag aqui dentro dele. E como as tags vão ser iguais, o hero será possível a gente fazer esse hero. Vamos fazer logo isso aqui na nossa tag. Então em upload view page, certo? Tudo aí upload view page. Vamos adicionar o hero aqui para garantir, para que essa animação aconteça. E observe também que essa animação ela não acontece com toda a página, ela acontece com o elemento da página. Então a gente tem o elemento container aqui, meio que subindo aqui para se encaixar nesse outro elemento aqui, nesse container que é só a imagem. Percebe? Então a gente não vai definir na página toda, apesar de ser possível. A gente vai definir em um elemento para outro. Então para fazer isso a gente vai vir aqui, scaffold, body, single scroll view, container, column, stack. E aqui a gente tem o nosso clip rect, que é onde a gente constrói a nossa imagem. Então esse clip rect a gente vai colocar dentro do hero. Fazer o wrap aqui. Hero, ele vai pedir a tag. E a tag é aquela que a gente já definiu. Aqui a upload date state, que é o mesmo do nosso tail. Então com esses elementos aqui, esses dois heroes, nesses dois lugares, a gente vai garantir que essa animação aconteça. Vamos executar e ver isso rodando. Mas primeiro aqui a gente vai ter que fazer o import. Assim, primeiro a gente vai definir aqui o nosso upload tail. Então, como upload
A gente vai passar o nosso cache pod list index. E como on tap, a gente ainda não criou as rotas. Então eu vou colocar aqui um navigator push contexto page routes. A gente tem que colocar aqui a pod view page, passando o nosso cache list. Beleza, vamos executar no nosso app, nosso device, no nosso emulador. Beleza, vamos executar no nosso emulador e ver se está tudo certo. Beleza, temos o build aqui, vamos abrir o nosso search. Ah, tá bom, peraí. Tá, pessoal, tivemos um problema aqui no nosso search, que é com o nosso getIt. Ele está dizendo que ele não encontrou o tipo search block registrado. Ele está certo porque apesar da gente ter criado aqui, ó, nosso search block, nosso search filter, a gente não chamou a função lá em cima. Então ele não foi executado. Então vou executar aqui, colocar aqui e resetar a aplicação. Beleza? Ele resetou. Vamos abrir aqui o search agora. Ele abriu. A gente tem que trabalhar ainda nesse design. Mas aqui, vou tentar colocar uma data para a gente ver o conteúdo. Então beleza, temos aqui o conteúdo, a data, vamos pesquisar ela. Não lembro se eu coloquei o search de pesquisa, deixa eu ver. Acho que eu não coloquei. Eu não coloquei no result, né? Eu coloquei só o retry. Mas para mostrar o result na hora que a gente faz a pesquisa, a gente vai fazer o seguinte. Na hora que eu clico, que o usuário, né, clica aqui nesse botão, ele vai fazer o build dessa tela aqui, do build results. Ele retorna uma tela em branco, porque é isso que a gente definiu aqui embaixo. No final ele retorna uma list build. Só que como não tem nenhum item na lista, né, ele retorna ali o vazio. Então aqui em cima a gente vai lançar o nosso bloco, quando isso aqui for iniciado. Então para fazer isso a gente vai fazer um if, que vai verificar essa query aqui, certo? Vamos verificar se ela é diferente. A gente vai verificar se ela não é vazia, né? Porque se ela for vazia a gente vai ter o que pesquisar. O usuário pode fazer isso. Se for esse o caso, ou seja, se ela não for vazia, a gente vai chamar o nosso search block, chamar o nosso input, add e o fetch by data range added. Pedir na query, a gente passa a nossa query. Aqui a gente vai fazer outra configuração para evitar que a gente faça requisição demais no servidor. E qual é a query? A gente vai verificar se o que ele está pesquisando ele já pesquisou. Porque se ele está pesquisando o mesmo conteúdo, a gente já tem esse conteúdo armazenado no nosso Fetch History List. Então tem porque a gente trazer de novo ele. Então primeiro, para a gente fazer isso, a gente vai lá em cima e a gente vai criar um elemento de controller, que vai ser um string, que a gente vai chamar de cache query. Como isso ele vai ser vazio. E lá embaixo de novo, aqui a gente também vai fazer uma verificação. A gente só vai lançar o bloco se o query, né, a pesquisa não é vazia e se o nosso query é diferente do nosso cache query. Ou seja, se ele está pesquisando algo novo. Se ele não for o caso, a gente simplesmente mostra a lista novamente para ele, porque ele está fazendo a mesma pesquisa e vai voltar os mesmos dados. Uma vez que a gente chegou aqui, a gente está armazenando o nosso query, o nosso cache, para atualizar. Beleza? Vamos atualizar aqui, hot reload. Abrir o emulador, ele já começou a pesquisa e estamos aqui. Esses são os resultados. A gente tem o nosso tail funcionando. Vamos abrir algum aqui. Veja que às vezes alguns elementos eles... Não, na verdade eu acho que está construído errado. Não, está certo. Às vezes a gente vai ter algumas fotos que não ocupam toda o container, né? Lateralmente, se a imagem for mais curta. Vamos abrir um aqui e ver se o hero está funcionando. Então, canela. Beleza, ele está funcionando sim. Olha só. Tá tendo um bugzinho aqui no texto. Eu sei que bug é.
Eu me lembro que eu resolvi, se vocês verem aqui, o texto ele muda o estilo quando ele vem da transição de lá pra cá, ó. Apareceu. Não apareceu. Apareceu. Eu me lembro que eu resolvi isso aqui, mas não me lembro como. Bom, vou deixar por assim e depois no próximo vídeo eu resolvo ele. Vamos construir o nosso suggestion, que aqui é o elemento onde a gente mostra o nosso conteúdo, nosso histórico de pesquisa. Então, olhando aqui o nosso outro app, abrir o Search. Enquanto aqui a gente tem a nossa pesquisa, a primeira coisa que a gente vai colocar é esse elemento aqui do topo, que meio que ensina como usar os padrões de pesquisa, né? Então, para fazer ele, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse container, a gente vai definir uma column para ele. Esse é o custom columns space blue. Dentro do children, uma coluna. Então, dentro dessa coluna, a gente vai colocar um padding aqui. E ele já vai construir. E já é esse elemento aqui, certo? Depois a gente olha lá no app normal. A gente vai ter o padding, um container, um box decoration, adicionando essa bordazinha aqui. E a gente vai ter todo um texto, só um text aqui, né? No caso. E a gente usa o elemento /n para quebrar as linhas aqui. Então a gente tem um single day, o range of days. E a gente também tem aqui indicação de ir no calendário, né? Beleza, no final aqui desse container, dessa coluna, desse padding, né? A gente vai colocar o nosso stream builder. Vamos lá, coloca aqui o stream builder. Atualiza. E o nosso stream builder, no caso, a gente vai ter aqui o snapshot, né? A gente vai ter uma função para o load search text, apesar dele ser mínimo. Vai ser quase o usuário não vai dar para ver. A gente vai ter o estado de sucesso, né? Quando ele vai retornar a lista do history. Quando ele vai retornar o histórico, nesse caso a gente vai armazenar dentro do nosso search history list, que já implementou. E no final a gente vai ter aqui o nosso list build usando um expand para ele ocupar todo o espaço que sobrou na coluna. Então a gente vai ter ele aqui, search list length, um contexto, e a gente está usando o list style padrão do material, padrão do Flutter, com o ícone no trailing. O trailing é o que fica mais à direita, né? Aqui é o emulador. Então quando você define um trailing, você define o que está mais à direita aqui, que é o ícone do delete. Quando ele pressiona, a gente chama o nosso search history list remove at para remover da lista aqui, e ele automaticamente atualiza. E a gente também faz o input, né, no search block. A gente remove da lista, da nossa lista de cache, e também faz o input para ele fazer o update lá no share preference. Faz o update history, né? Coloca o evento no block. Depois a gente tem um texto que é o elemento da lista, que é a pesquisa, né? Com a cola aqui. E se ele der um on tap, ou seja, se ele tocar no texto, o que é que a gente vai fazer? Esse aqui é o evento. Então, se ele tocar no texto, a gente vai pegar a nossa query e vai dizer que ela é igual ao nosso search history list index. Ou seja, na hora que ele toca na query, o elemento que está aqui sobe lá para a query. Isso que acontece. Beleza, a gente atualizou. Vamos ver se não deu problema lá no outro app. Então, a gente não perdeu nada. Então, estamos aqui, vamos abrir o build suggestion. Quando a gente clicar aqui na query, ele abre. Ele está aqui, inclusive com a nossa última pesquisa funcionando corretamente. Vamos apagar aqui. Vamos ver se ele substitui. Substitui corretamente. E vamos ver se a gente consegue excluir. Exclui também. Muito bom. Vamos fechar aqui. Vamos abrir de novo. Está aqui o nosso search funcionando corretamente. A gente precisa agora só adicionar alguns elementos, que é o elemento de ícone, o calendário, tá, para a gente selecionar, e o tema, para ele não ficar com essa parte branca aqui. O tema é fácil de definir, vou copiar ele aqui. Quer dizer, é fácil no sentido que não precisa de lógica. Aqui no topo a gente pode fazer um overview
o nosso tema. Então pode chamar app bar tema. E aqui eu vou colar simplesmente o nosso tema. Tem que ser um return aqui. Então aqui a gente tem o nosso tema, tipo tema data. A gente vai definir um tema para o texto. Define o tema de background para a nossa app bar. Um estilo para o nosso input decoration, né? Para o estilo do input. E a gente também tem o estilo do botão, do elevation button. Então vou atualizar aqui. E beleza, já estamos aqui no nosso app normal. E já o design voltou a ser o que era. Voltou para o padrão da nossa app bar. Pesquisa de novo. Beleza, o elemento que está faltando agora é a construção do nosso, que é o nosso ícone de calendário. Então, para a gente colocar esse elemento de data aqui, a gente vai precisar mudar nosso pub/spec. No pub/spec Camel, a gente vai colocar 3 dependências aqui. O principal é esse aqui, o data pickup, que é a extensão, né, que é a dependência que a gente vai poder fazer essa coleta de dados. Dá para fazer de forma nativa, tá? Mas eu lembro que eu não fiz, se não me engano, eu não gostei do design da forma natural do material. Eu lembro que foi isso. Eu não lembro direito se foi algum problema que eu tive. Desculpe por isso, eu não vou lembrar. Mas eu usei essa dependência e por causa do uso, e por usar ela, eu precisava também dessas duas aqui. Beleza? Tem essas dependências. Já atualizou aqui. Vou fechar ela. E a gente vai aqui no nosso Build Actions. E vamos aqui no nosso calendário. Como é que a gente vai fazer ele aqui? Aqui a gente vai chamar um show dialog com um contexto. A gente tem o contexto dele, né? E aqui a gente vai ter o context. E aqui dentro a gente vai ter o SF Data Range Pickup. Isso aqui já é da nossa dependência e aí ele vai construir o seletor de datas para a gente com esse elemento. Eu acho que talvez ele já mostre. Deixa eu ver. Ele já mostra. Tá bem ruim o design, mas ele já mostra. Então vamos configurar isso aqui, que a gente vai ter que configurar esse design e também alguns elementos. Então aqui primeiro a gente vai definir um Show Action Button, que vai mostrar para o usuário os botões para ele confirmar ou não a sua ação. Então ele vai setar ele para tudo. A gente vai definir um Max Date, ou seja, qual é o limite máximo de data que ele pode escolher. Como a gente sabe que na nossa API nunca vai ter data maior do que hoje, né? Porque a nossa API da NASA retorna sempre a data de hoje, depois é de amanhã e por aí vai. Então, hoje, por exemplo, é dia 23 de novembro. Não vai ter dia 24 de novembro lá, não vai ter nenhuma imagem. Então, a gente vai definir a data máxima para a data de hoje. Então, pode fazer isso com o data time mesmo. Ou seja, com esse máximo data, ele não vai poder selecionar um dia 24 de novembro, por exemplo. A gente vai definir um initial choose. Um initial select data range. Esse initial select define a data, ou no caso o range, aqui a gente tem um range, ou seja, um espaço de tempo, né? Que quando for clicado ele vai iniciar nessa padrão. Então se a gente definir aqui dia 23 a dia 20 a 23, sempre que o usuário clicar no ícone de calendário, ele sempre vai vir com esse range de data setado. Então a gente vai ter essa configuração aqui também para facilitar o uso do usuário no app. Então nesse caso inicialmente a gente vai estar sempre selecionando a data de hoje. Então eu vou definir uma variável porque ela vai mudar com o tempo. Vou definir esse choose date e eu vou criar ele lá em cima. Esse choose date vai ser do tipo picker data range. Choose date. A gente vai iniciar ele com picker data range. Ele vai pedir uma data inicial e uma final. Então a gente vai colocar data time now e now. Ok, definimos aqui. Então toda vez que o usuário abrir o nosso data range aqui, picker, a gente vai sempre iniciar setado com a data de hoje. Depois a gente vai definir o select mode, que é o tipo de seleção. Então a gente vai definir sempre para selecionar um range. A gente pode definir um single, única data, mas sempre vai colocar um range.
Vamos definir um background color. Vai ser um custom color black. Definir o today highlight color, ou seja, a cor do elemento que está selecionado. Ou quer dizer, essa cor define a cor de hoje, né? Ele colocar ali blue. Ele destaca o dia atual. Vamos definir esse header high, que é o tamanho do topo ali do calendário, do elemento de calendário. E a gente vai definir um header style também, que a gente vai usar com style. Lembrando que essa parte aqui do data range pickup é só uma opção que eu escolhi. Não é a única forma de fazer isso. Então eu também não estou sendo tão profundo sobre ele, porque o meu objetivo não é ensinar sobre essa dependência, né? Daria para fazer sem ela, inclusive. Então não há por que eu explorar ele completamente. Então eu vou montando ele aqui com vocês, explicando o porquê eu estou usando o que estou usando. Aqui dentro a gente pode definir um text style para que o texto seja branco, né? Então todos os números vão ficar brancos. A gente pode definir um month view city. Aqui, esse month view city vai ser o seguinte: a gente vai definir um data range month view city, um view head e uma cor do texto para ele. Isso é todos os elementos que estão lá no topo. Vamos ver como já está. Já mudamos o background. Ele está meio torto. Não estou entendendo por que ele está assim. Depois do month view city, a gente vai ter um month cell style, definindo uma cor também para o branco, né? Então aqui as configurações do mês, aqui a gente tem a configuração das células. E aqui embaixo a gente vai definir os nossos elementos de input e output. A gente, por exemplo, tem o onSubmit, poder apertar o botão de confirmar. Nesse caso ele vai retornar um tipo data range para a gente. A gente já vai trabalhar nele aqui. E a gente vai ter outro elemento no final, que é o onCancel, ou seja, quando ele apertar o botão de cancelar e voltar. Nesse caso ele não retorna nada, a gente vai fazer simplesmente um navigator.pop para ele fechar. No caso do onSubmit, quando a gente receber data pickup range, a gente vai fazer a seguinte configuração. Vou colar aqui a configuração, vou explicar ela. Então, pessoal, aqui a gente tem a nossa configuração de como a gente pega o range de data que ele escolheu e transforma no padrão da nossa pesquisa, né? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai verificar se esse data range é do tipo pick data range. Então aqui essa primeira verificação, a gente verifica se é do tipo pickup data range, porque apesar de ser, ele retorna um objeto. Então a gente faz essa verificação de tipo para a gente poder ter certeza que ele é. Depois que a gente entra aqui nessa condição, o que a gente faz? A gente vai marcar o nosso chooseDate como data range. Se lembra que nosso chooseDate vai aqui no nosso inicial. Então sempre que o usuário abrir de novo o nosso calendário, a gente vai exibir para ele a última seleção que ele fez. Depois disso, a gente vai entrar aqui no nosso if e a gente vai verificar o data range endDate, né? Se isso for do tipo data range, pickup data range, ele vai ter um endDate e um startDate por padrão lá dentro. Então a gente verifica se o endDate é igual a null. Se for o caso, se ele for igual, a gente vai verificar se o endDate é diferente de null. Se ele é diferente de null, então a gente está trabalhando com range. Se ele for nulo, a gente está trabalhando só com uma única data. Se a gente estiver trabalhando com range, a gente vai entrar aqui, a gente vai dizer que a nossa query vai ser igual a. Aí a gente vai construir aqui a nossa string. Abrindo aqui a interpolação, a gente vai chamar o nosso dateConvert, que a gente já criou. Vamos abrir ele aqui para a gente lembrar. Mas ele praticamente verifica se a string é nula. Se for nula, ele retorna uma string vazia. Se não, ele converte aqui ela só para pegar o ano, o mês e o dia, né? Lembrando que o nosso data_toString, por padrão, dataTime, ele retorna também hora e outros elementos. Então, nesse caso, a gente sempre vai querer ano, mês e dia. Então, a gente vai chamar o dataConvert como data_toString, passando o que? O nosso range de startDate, que é o primeiro dia. Se ele for vazio, se ele chegar aqui vazio, a gente simplesmente seta para o ano de hoje. O que dificilmente acontece, né? A gente faz essa verificação porque ele é um elemento que pode ser nulo.
Então a gente adiciona esse elemento, mas o data, se ele for do tipo pickup data range, ele sempre vai ter um start date. A gente coloca isso aqui porque o Flutter vai reclamar se a gente não colocar. Então beleza, colocamos o nosso start date, ele vai fazer a conversão, a gente adiciona a barra, né, para mostrar que é um range, e faz a mesma coisa com o end date, a mesma coisa, e finaliza. Se ele não retornar um end date, né, ou seja, se for só uma data com start date, a gente vai fazer simplesmente chamar o data convert, passando a data, e ele vai retornar a data adequada. No final de tudo, sempre, a gente vai fazer um navigation per pop para fechar. Então vamos lá, vamos executar isso aqui. Tinha fechado aqui a execução, vamos executar de novo e ver se está funcionando aí o nosso elemento para pegar datas. Então pessoal, estamos aqui, na pesquisa, vamos abrir o ícone, o calendário, está aqui, vamos selecionar um dia, já vem com o padrão dia de hoje, né? Vamos selecionar. Veja que os dias depois de hoje eles estão mais escuros, né? Exatamente porque a gente não pode selecionar. E tá lá, dia 23, ele chegou com um range, mas não é problema na pesquisa, ele pesquisa do mesmo jeito. E isso aconteceu porque a gente pegou a seleção inicial, e essa seleção inicial, a gente pegou o choose date inicial, né? E a gente definiu que o inicial é um range do tipo data time now, né? Mas a pesquisa funciona, a gente pesquisar aqui, ele vai retornar só um dia, no caso é o dia de hoje, tá aqui. Mas a gente pode selecionar aqui o range ou só um dia, né? Então se eu clicar aqui de novo, ele vai separar um range do dia 20 ao 23. Eu não sei exatamente que bug é esse, mas acho que talvez seja algo, deve ser alguma coisa da nova versão. Não sei do build, porque do emulador talvez, porque no meu app no celular funciona ok. Mas beleza, não precisa se preocupar com isso não. Agora, então a gente tem um range aqui, pode selecionar. Ele vai aqui, fez a pesquisa pelo range de data. E aqui pode selecionar também só um. Deixa eu pegar aqui 16. Nesse caso, eu estou selecionando só um. Certo? 16, eu vou clicar aqui. Ó, ele veio só uma data. Também retorna sem problema. E o lance desse calendário aqui, ó. Agora ele está selecionando uma data só. Mas se eu clico, ele seleciona um range. Se eu clico de novo em outro elemento, ele seleciona só um. Ele vai sempre fazendo essa alternância. Estou selecionando só um, selecionei um range. Agora eu selecionei só um. Aqui em cima a gente pode navegar entre os meses, né? A gente tem um cancelar, que simplesmente retorna a tela. E essa pesquisa toda também fica no histórico, e está salva aqui. Parece que está salvando duas vezes, né? Tá, vamos fazer o seguinte aqui então. Aqui no nosso sucesso, onde a gente salva a lista, adicionando a lista, vamos adicionar uma condição aqui, que é para adicionar só se o elemento já não tiver na lista. Então fazer o seguinte, search history list, pronto. Verificar se contém o elemento carry. A gente só vai, isso a gente quer que isso aconteça se não tiver. Então essa função aqui, se tiver, ele vai retornar true. Então a gente vai negar ela. Opa, vai negar ela aqui. E assim ele só vai entrar nessa condição se não tiver. E assim a gente evita de adicionar mais elementos que já existem na lista. Deixa eu excluir algum desses. Excluir tudo. Vamos fazer a pesquisa. Tá, fiz uma configuração aqui, ele deu uns bugs, mas eu entendi porque foi, é porque eu tinha que resetar a lista. Mas aqui vamos abrir de novo o search list, eu já tenho um histórico. Eu vou pesquisar ele de novo, vou só clicar e nesse caso ele deve não adicionar o elemento à lista. Vamos pesquisar. Beleza, ele pesquisou, vamos abrir de novo o search. Tá aqui, ele não adicionou. Vamos fazer um novo. Vou pegar um range aqui. Pesquisar. Ok, vamos abrir de novo. Adicionou. Vamos pesquisar de novo. No caso ele não adiciona porque olha só, a gente também está testando aqui
aquela condição que a gente colocou, se a pesquisa for igual à última, ele simplesmente retorna. Perceba que não há carregamento, né? Ele simplesmente mostra a lista novamente. Então mudar aqui um elemento, vamos colocar 20. Pesquisa. Beleza, voltou. Adicionou. Vamos fechar aqui e abrir de novo. Tá certo. Então, terminamos aqui a nossa página de pesquisa. Ficou bem legal. E agora e nos próximos vídeos a gente vai partir para o nosso list build aqui, né, que vai listar imagens aleatórias. E a gente tem mais outra feature para fazer, que é a feature do bookmark, que é para salvar os dados, os uploads que é para permitir que o usuário salve os uploads que ele preferir. A gente vai primeiro construir essa lista aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer em um único vídeo, porque assim ela é muito simples. Assim, é simples no sentido do que a gente já viu. A gente não vai usar nada novo. A gente vai listar a lista que a gente já viu aqui como fazer no search. Vai buscar na API, a gente já viu tudo isso. E vai ser só um único user case que a gente vai ter nessa feature específica. Então, eu acho que talvez eu consiga fazer em um vídeo só. Talvez só não a criação da tela, mas eu vou ver se eu consigo. Depois a gente vai para o bookmarks para fazer os favoritos, que também não vai ser uma feature muito complicada. Então, se você quer ver tudo isso aí que a gente vai implementar, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado dos novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, eu peço para você deixar o like, porque isso ajuda demais o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até mais.